Fala aí pessoal, bom dia, tudo bem? Deixa eu mostrar um pouquinho como que tá a nossa rotina aqui em casa, enquanto a Márcia tá lá fora, dando uma mentoria. Eu me senti chamado aí por falar algumas coisas, né? Ontem até Deixa eu sentar aqui, eu coloquei no meus stories sobre a questão de um grande aprendizado, do primeiro grande acerto e do primeiro grande erro que eu tive no meu início de trajetória. E quando eu falo início de trajetória, é a trajetória profissional e também me refiro a quando eu comecei com o meu carrinho de cachorro-quente lá em 1998. Então vamos lá. Eu vou ser muito breve assim, porque na época, tá, o meu pai tinha uma danceteria e queria que eu trabalhasse, e eu já havia namorado com aquela moça lá fora, com a Márcia, já estava namorando com ela e eu não queria mais trabalhar de noite, até porque ela não podia sair, enfim, namorado, né? Então tinha uns ciúmes lá de ambas as partes. E ele falou que não ia pagar mais minha faculdade e eu precisei me virar. Fui lavar carro no primeiro instante. Em 98, o meu pai mesmo comprou um carrinho de cachorro-quente, tinha um funcionário e nós pedimos para trabalhar com ele. Até aí, tudo bem, num outro momento eu posso contar essa história um pouquinho melhor para você. Mas eu queria ter a minha liberdade, tá? Eu queria provar para ele, desde quando eu saí lá da danceteria, fui lavar carro, eu queria provar para ele que eu podia me virar sem a ajuda dele, financeiramente. E isso, tá, foi meu primeiro grande acerto, que todo aquele sentimento de raiva, aquela vaidade, aquele orgulho de querer fazer sozinho, fez com que eu agisse, tá? Que eu fosse para ação, e fez eu ir lavar carro, depois eu me expor lá e ficar vendendo cachorro quente na rua. Não tem problema nenhum de estar na rua ou de lavar carro, mas fez eu sair da minha zona de conforto, porque eu tinha uma vida muito boa e podia pensar que não precisava daquilo. E você vai entender um pouquinho o porquê que eu coloquei o stories daquele rapaz no semáforo, tá? Porque às vezes a gente se sente assim, que não precisa, que aquela pessoa é apenas alguém que está nos atrapalhando no nosso dia a dia. E daí eu canalizei toda essa energia para fazer eu ter coragem e para ir para a ação. Duas coisas fundamentais para você empreender. Beleza? Então esse foi meu primeiro grande acerto, tá? O orgulho, a raiva, a vontade, desejo ardente de querer não depender mais do meu pai financeiramente, fez eu agir e ter coragem para empreender. Beleza? Mas ao mesmo tempo, esse mesmo sentimento de raiva, de orgulho, esse orgulho dentro, tá? A vaidade de não querer depender de alguém, também fez com que eu entrasse numa disputa interna. É inútil isso, porque foi uma disputa minha, comigo mesmo. Eu queria mostrar para ele que eu não dependia dele e entrei nessa disputa, como eu mencionei. Só que quando você entra numa disputa assim, lógico, no começo eu queria ter minha liberdade financeira, comecei o meu negócio, tive êxito, comecei a ter sucesso, e isso me iludiu sobre o meu verdadeiro propósito. Por isso que eu falei em stories anteriores que realmente essa foi uma coisa que eu me arrependo hoje, de não ter me perguntado o porquê. Porque tu vai fazendo, o sucesso, o dinheiro vai entrando, e aquilo você com 20, 22 anos, né, te deixa iludido e você acha que é aquilo lá. E tu vai fazendo, vai crescendo, vai empreendendo cada vez mais, porque de uma certa forma tu tem algum dom para aquilo, e você chega numa altura da tua vida, e quando eu digo uma altura, no meu caso foi depois de 15 anos, você se pergunta: o que eu estou fazendo? Será que eu queria isso? Será que eu não queria isso? Então esse foi meu grande erro, sabe? Foi ao mesmo tempo que eu canalizei todos esses sentimentos para a ação, eu também gerei uma disputa interna, que eu queria provar algo para alguém. Isso é muito burro, porque a vida é tua, né? Você às vezes passa uma vida inteira querendo a aprovação de outras pessoas, acaba querendo mostrar alguma coisa para alguém, enquanto você deveria fazer apenas com você, como numa maratona.
né? Que você corre e o único obstáculo é você mesmo, é você terminar os 42 quilômetros, tá? Terminar, fazer um tempo melhor do que tu já fez numa corrida anterior. Então, se você de repente está na mesma situação, vai um alerta aí, cuidado, porque às vezes você pode estar querendo numa vida inteira atender alguma expectativa de alguém, provar algo para alguém e está deixando a tua vida passar. Então foi esse grande acerto e esse grande erro que eu tive no início, tá? Hoje eu consigo ver isso com muita clareza, obviamente, mas no momento o fato do sucesso e tudo me iludiu e eu fui fazendo as coisas e por isso que eu não sabia responder. Por que você está fazendo isso? Hoje eu consigo dizer, tá bom? Espero que você tenha gostado e espero que possa de repente alertar se você estiver na mesma situação. Valeu, pessoal, um bom dia para vocês.